Bom, Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom a você que nos assiste pela TV Sião. Eu sou o Roche Francisco Heller, colaborador dessa casa, e é com grande honra e prazer que ministraremos nesta manhã a Parashá Vaishlá e Enviou. E nós sabemos com certeza que o Eterno tem uma bênção especial para você nesta manhã. Nós sabemos que temos muitos conflitos em nossas vidas e essa semana, hoje, fazem 7 dias de um conflito na Síria, que nada mais é do que uma extensão do conflito que em 7 de outubro começou no ano passado com Israel, Hamas, e se desdobra com Hezbollah, e depois se desdobra esse conflito, evidentemente, com a quase destruição do Hezbollah, e desdobra-se também com a entrada do Irã. Nós entendemos também que ele, por causa do conflito na Rússia, a Síria fica sem apoio dos seus proxies, dos seus próximos ali, e ela então cai o regime de 53 anos de ditadura pesada ali para todos os sírios. E por que nós estamos lembrando desse palco, deste conflito? Porque é exatamente a cena dos capítulos que nós vamos mencionar hoje, ela ocorre exatamente em Padan Aram, que fica bem ao norte da Síria, um pouquinho já no sul, na Turquia, e ao leste do rio Eufrates, e nós temos ali Padan Aram, que é exatamente perto de Alepo, onde começa a queda da Síria. E a Síria, na verdade, foi habitada por Aram, que nada mais do que irmão de Abraão, o pai de Ló, e nós vemos que Abraão faz a sua parada ali e ele vai então começar toda a saga de que realmente o Senhor o abençoa e que é motivo da nossa ministração de hoje. E quando nós entendemos esses conflitos, os conflitos que nós temos em nossas vidas, nós nos perguntamos por que nós temos conflitos em nossas vidas. Não sei se é possível aí projetar a mensagem de hoje, a mesa vai nos responder, mas nós vemos que os conflitos que nós temos em nossas vidas, eles surgem não simplesmente num conflito entre países. Muitas vezes a gente pensa que um conflito entre países, ele começa simplesmente com aqueles países que não entendem uns aos outros, querendo tirar vantagens uns dos outros, mas nós vemos que os conflitos partem exatamente naquilo que o Tiago coloca em seu livro, no capítulo 4, versículo 1. De onde procedem os conflitos de dentro de vós? Senão nos seus próprios desejos. Então nós vemos que o desejo humano, ele está na base dos conflitos. E aquilo que nós queremos, se nós queremos aquilo que é simplesmente pertencente a nós, aquilo que o Eterno deixou para nós como bênção, nós estamos desejando as coisas corretas. Mas quando nós desejamos aquilo que é do outro, desejamos aquilo que não nos pertence, aquilo que não foi colocado para cada um de nós, certamente nós vamos entrar em conflito com aquele que está próximo a nós, vamos ter conflitos com as nossas famílias, vamos ter conflitos na nossa sociedade, e se nós temos conflitos em nossa sociedade, nós vamos ter conflito entre países que começam lá a origem nos nossos desejos, simplesmente no mais recôndito da nossa alma, esses conflitos vão acontecer. Então nós vemos que esses aspectos, nós temos algumas perguntas. Por que dos conflitos em nossas vidas? Será que é possível viver uma vida sem conflitos?
é possível nós ficarmos sem fazer escolhas? Sempre são colocadas escolhas diante de nós. E algumas escolhas vão gerar conflitos. E vão gerar muitos conflitos em nossas vidas pelas escolhas que nós fazemos. Mas será que existem conflitos bons e conflitos ruins? Nós sabemos que existem conflitos que vão nos tirar da nossa zona de conforto e nós precisamos muitas vezes deles. E nós vemos que a família seria um local de bênção ou de sofrimento. Nós perguntamos e um psicanalista responde dizendo que nós não vivemos as nossas famílias e que nós sofremos as nossas famílias. Será que tem jeito de ser diferente? Então, eu gostaria de lembrar aqui de uma poesia de um poeta que escreveu isto em 1943, exatamente em dezembro de 43. Ele começa dizendo: covarde sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor. Eu sei que vão censurar o meu proceder. Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer que voltei para me humilhar. Mas não faz mal. Você pode até sorrir. Perdão foi feito para a gente pedir. Uma poesia bem simples, mas que ele termina de uma forma que é como se fosse uma pedra clamando. Muitos poetas que não têm, muitas vezes, o conhecimento daquilo que o Eterno coloca, mas ele coloca a sua lei escrita nos corações das pessoas para que elas possam manifestar, mesmo sendo uma pedra clamando. Então nós vemos também outro poeta que nos coloca algo bem interessante. É um poema que nós gostamos muito e aprendemos isso quando já estávamos com 13 anos, e isso não nos sai da mente desde os 13 anos, viu, Lívia? Nós entendemos, 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começava de servir outros 7 anos, dizendo: mas servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Isso é um soneto que Camões escreve, é o maior escritor português em todos os tempos, em 1524 a 1579. E assim nós iniciamos a nossa história de Jacó, e lembrando da jornada de Abraão, que vem pela Assíria, vem da Babilônia, da Mesopotâmia, em Ur, ele chega em Padã Aram, que é o local do conflito. Nós vemos ali Alepo bem pertinho, até que ele possa chegar em Canaã. E a nossa história, então, começa com o retorno à terra natal de 20 anos afastado da família. Quantas pessoas hoje estão afastadas da família por causa de conflitos? Pessoas que não conversam, filhos que não conversam com pais, filhos que não se entendem definitivamente com a sua mãe, marido que não entende com a mulher, pessoas que às vezes vivem dentro de uma mesma casa sem conversar um com o outro. E é interessante que o Dr. Dobson coloca num livro dele que chama Pais 60 Minutos, que os pais, de um modo geral, modernos, hoje, conversam muito pouco com seus filhos, apesar de morarem dentro da mesma casa. E as mães também conversam muito pouco com as suas filhas. E as mães conversam cerca de 30 minutos de conversa de qualidade por semana com as suas filhas, apesar de morar na mesma casa. E os pais conversam em média 7 minutos com seus filhos, morando na mesma casa, e que
os aparelhos de conexão e tudo tem mais ou menos 3 horas e meia de duração em que a pessoa permanece diante dele. Por quem estão sendo educados esses filhos? Então nós vemos que ele envia mensageiros a Esaú, que vem com 400 homens a seu encontro. Não vinha com muita vontade de fazer uma reconciliação, com toda certeza. E o Jacó envia presentes a seu irmão, e 200 cabras com 20 machos, 200 ovelhas, 20 machos, 300 camelas com filhotes, 40 vacas com 10 touros, 20 jumentas e com 10 machos. E eu fui pesquisar qual o valor desse presente hoje. Vamos lá. Qual seria o valor desse presente? Então, nós vamos ver que as cabras e ovelhas, cada uma 400 a 600 reais. Os camelos, 8.000 a 12.000 cada. E, por incrível que pareça, camelos, eu pensei no Oriente Médio, tem camelos de 5 milhões de dólares, camelos de corrida. Eu falei, meu Deus, que camelo caro esse, eu não daria de jeito nenhum. Eu tentei andar num camelo uma vez lá no Egito, quando fomos visitar, e fiquei todo machucado de tanto aquele bicho socar, e eu não... E aí eu falei, de jeito nenhum, eu prefiro um outro meio de transporte, muito melhor do que camelo. Mas hoje, se alguém fosse comprar, e curiosamente a pessoa que estava comigo, minha esposa, foi comprar alguma coisa na lojinha do indivíduo do árabe lá, e ele perguntou se eu não queria pelo menos uns 60 camelos por ela. Valia muito então, né? Então nós vemos que as vacas e os touros, 4.000 a 7.000 cada, os jumentos, 2.000 a 4.000 cada, cerca de mais de 1 milhão de reais, aproximadamente 200 mil dólares, era esse presente que ele estava dando. E não era um presente muito baratinho que ele estava dando, mais de 1 milhão de dólares, mais 1 milhão de reais, esse presente. E aí comecei a perguntar, quanto é que vale um ser humano, quanto é que nós gastamos desde que nós nascemos até os 80 anos, vamos fazer uma conta assim. E aí, contando todas as coisas, e fui para consultar livros de economia para poder me mostrar esses detalhes, e, curiosamente, um filho, cuidado, os jovens aí que vão ter filhos não fiquem assustados com isso, mas um filho com as fraldas, com tudo, com tanta mamadeira, com todas as coisas, ele vai custar cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de reais na classe média. Se for uma classe alta, mais alto, se for uma classe baixa, um pouquinho mais baixo. Mas, em média, 1 milhão de dólares você vai gastar com seu filho até os 18 anos de idade. E nós, adultos, de 20 anos até os 60, quanto que nós gastamos para comer, vestir, morar, fazer tudo o que nós fazemos? Mais 2 milhões de reais que nós vamos gastar. Dos 60 aos 80, se você não vai para uma instituição, nem nada, você vai gastar mais 1 milhão de reais. Então nós precisamos de disponibilizar 4 milhões de reais para que nós possamos viver a nossa vida. Então, pelo menos você vale 4 milhões de reais quando chegar aos 80. Então, nós vemos que esse investimento que Jacó estava fazendo era um investimento de, pelo menos, dos seus filhos. Ele estava já com 12 filhos ali, estava faltando somente o último filho, Benjamim. Ele já estava com sua família formada. E ele tinha um desejo muito grande de proteger a sua família. Tanto que ele não se importava em investir 1 milhão de reais para que ele pudesse proteger a sua família. Às vezes eu me pergunto, será que nós estamos dispostos a investir no cuidado dos nossos filhos, no cuidado da nossa família? O que nós queremos investir? Onde é que nós queremos gastar os nossos recursos, muitas vezes, na proteção da nossa família? Às vezes nós gastamos com muitas coisas, mas não gastamos no principal aspecto que nós deveríamos gastar,
que era exatamente aquele aspecto importante que Jacó tinha certeza absoluta que ele tinha uma missão, que ele tinha algo do eterno para cumprir, ele tinha algo para que ele pudesse cumprir na sua vida, que era exatamente ser o ancestral do nosso Mashiach. Ele, na verdade, ele estava ali com a intenção de que ele preservasse a herança que deveria ser chegada a cada um de nós. Então, na verdade, ele podia investir todos os seus recursos ali naquele momento. Não era simplesmente dando presente de cabras e ovelhas, mas investindo tudo de precioso que ele tinha para que ele pudesse preservar o patrimônio maior que ele tinha, que era a sua família. Mas Jacó tem algo importante, e esse aí é uma foto que nós tivemos a oportunidade de visitar o Val do Jaboque, há um tempo atrás, e esse é o riozinho do Jaboque, que está até hoje nesse local. Hoje ele está na Jordânia, né? E nós conseguimos ver, e esse é o local. E esse é o cenário também em que Jacó encontra com o homem. E ele luta com o homem, Deus, e ele prevalece, por isso ele é mudado o seu nome. A coxa é deslocada, ele é tocado em sua carne. E até hoje, a carne kasher, no traseiro, tem que tirar o nervo da carne. E nós, numa ministração de baixo lá passada, nós entendemos que não foi o nervo ciático, o nervo tocado, e sim o nervo obturador da coxa, que deixa mancando, mas não deixa paralítico. Então, ele tocou num nervo pequenininho, mas que não impede a pessoa de andar. Se fosse o ciático, ele seria impedido de andar. Então, nós vemos que o encontro de Esaú e Jacó tem o beijo. E é interessante que Jacó usa duas palavras para poder oferecer. Quando ele fala que ele quer dar o presente para ele, ele não aceita. O presente, ele fala de brahá, mas quando ele diz que minhá, ele não aceita. Mas quando ele fala que quer dar a bênção para ele, é que ele acaba aceitando o presente. Então, na verdade, eu não quero dinheiro, mas eu quero, se você está querendo me abençoar, então nós vemos que essas duas palavras têm um significado diferente. Eu quero, então, te abençoar e não simplesmente te dar um valor financeiro para você. Então, muitas vezes nós queremos dar valores financeiros também para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos irmãos, mas ao invés de abençoá-los. E para abençoá-los eu preciso de me doar como pessoa. Eu preciso me doar como presença física, como presença emocional, para que a pessoa realmente possa aceitar. E quando nós doamos alguma coisa de material, muitas vezes nós estamos doando, tentando colocar-se nos superiores àquela pessoa que está do nosso lado. Então nós vemos que ele compra esse terreno em Siquém, e aí, Siquém, nós vamos ter algumas coisas que Diná é abusada sexualmente. Ela sai a passear na terra, simplesmente para ver o que estava acontecendo. Era como se fosse o shopping daquele tempo, né? Ela passeando lá no shopping sem nada para fazer, e encontra o que fazer. E Simeão e Levi, eles se vingam da honra da irmã, e Jacó sabe que ele tem que construir um altar em Betel, e ele convida para que todos pudessem deixar seus ídolos, deixam seus ídolos, deixam tudo, e ele então vai construir esse altar depois disso. E Raquel então morre no caminho logo nesse caminho, e ela tem o filho que morre do parto, e ela quer chamar de Benoni, filho da minha dor, mas Jacó muda para filho da mão direita. E nessa paraxá nós temos ainda a morte de Rebeca e de Isaac com 180 anos, e vem os descendentes de Esaú. O que nós estamos querendo mostrar com isso? Essa paraxá está querendo nos mostrar. Eu queria mostrar que é exatamente um conceito muito importante em que nós temos, em que precisamos de trabalhar os conceitos, e esses conceitos de família, que é um grupamento humano formado por indivíduos com ancestrais em comum,
ou ligados por laços afetivos, que geralmente vivem na mesma casa, constituem uma das unidades básicas da sociedade. E o que normalmente estão sendo colocados é que a família tem um conceito evolutivo. Mas será que o conceito que a família não é a mesma ao longo dos tempos? Mas será que nós podemos entender daquilo que o Eterno nos coloca, que o conceito ela é evolutivo? Nós vemos em 3 vezes, a Torá, deixará o homem seu pai e sua mãe. Então eu tenho que deixar todo o conceito de pai e mãe, eu tenho que criar uma nova unidade. E nós vemos que as famílias hoje têm muitas dificuldades de dar certo, exatamente porque nós temos pessoas que mantêm o mesmo padrão de pai e de mãe na sua casa. Ele quer formar uma nova casa com uma nova pessoa totalmente diferente, mas tentando manter conceitos antigos, e isso gera conflitos dentro da sua própria casa. Nós vemos que outro aspecto que Yeshua, ele nos fala que o que Deus ajuntou, não separe o homem, repete o mesmo texto, deixar o homem pai e mãe, se unir a sua mulher e ser os dois uma só carne. Nós tivemos uma ministração excelente, um aconselhamento pastoral, que na semana passada, que o Rabino nos ministrou aqui, e um conselho da grande família, e na verdade Paulo fala do casamento, lembrando que Yeshua e a igreja é esse casamento, mas lembrando que eu tenho que abandonar conceitos antigos para que eu pudesse formar conceitos novos a respeito. Mas esse conceito não é evolutivo. Mas quando nós vamos estudar em outras fontes, nós vemos que Adão até Noé, o início era monogâmico. E aí nós vemos que depois desse início monogâmico, em que o homem e uma mulher pura e simplesmente, uma mulher e um homem pura e simplesmente, nós vemos que de Noé, então, na verdade, ele tem os grupos, irmãos, carnais, no seio de um grupo, promiscuidade, incesto, eram focados na procriação e na sobrevivência. Como tinham poucas famílias, na verdade, as famílias se uniam entre si, irmão com irmão. E de Noé a Abraão, nós vemos que essa família promíscua, nessas 10 gerações que houveram de Adão até Noé, nós tivemos muitas dificuldades a ponto de o Eterno simplesmente colocar que essa promiscuidade total existente, ele fala, não é este o conceito que eu dei para vocês. Não é isso que eu gostaria, não foi isso que eu programei para vocês. E vocês não fizeram exatamente como eu tinha programado. E de Noé em diante, então, nós temos uma outra maneira de pensar a monogamia por um tempo mais ou menos longo, mas esse ainda existia de Noé em diante até Abraão, já casamentos por grupos, mas ele conseguia proibir o incesto, que é o casamento da filha com o pai ou do pai com a filha. E, na verdade, nós vemos que era sempre baseado nas necessidades sociais e espirituais de parentes próximos, era com troca de dotes que ali começaram a serem feitos nesse momento, e nós vemos que esses casamentos, então, vão ser sendo colocados até que vem, em 1848, em que alguém se coloca, faz um manifesto comunista, dizendo que a família individual moderna, ela baseia-se na escravidão doméstica, franca ou dissimulada da mulher, e a sociedade moderna é uma massa de cujas moléculas são famílias individuais. Ao invés de ser bênção, ele coloca a família, então, como uma massa de escravidão. E nós vemos, então, que ele coloca que há de ver que a libertação da mulher exige como primeira condição a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, que, por sua vez, requer a supressão da família monogâmica como unidade econômica da sociedade. Nós vemos que esse manifesto tem sido defendido por várias entidades que se dizem progressistas, mostrando que aquilo que Deus coloca como instituição
ele coloca como supressão para que ela possa existir. Infelizmente, nós temos o nosso país mostrando, nesse momento, com essas ideologias sendo colocadas e sendo ensinadas e sendo colocadas como ponto importante para a sociedade, mas ela tem sido ponto de dificuldade. E ele ainda coloca nesse manifesto: se os pais persistirem em transformar os filhos em pequenos senhores ou místicos bitolados, então as crianças têm o direito ético de abandoná-los. Pernicioso realmente esse ensino, mas é isso que tem vigorado muito em nossas escolas, em nossos filhos têm sido educados dessa forma. Será que nós conseguimos, como legislação brasileira, conseguimos fazer uma definição correta que seja de acordo com os nossos princípios, aqueles que nós colocamos? Aí vem a Constituição brasileira para dizer, em 1988, para tentar realmente dizer o que é a família. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Mas até aí, parece que está tudo bem, de acordo com os nossos princípios. Mas aí nós vemos que ele fala que entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Os direitos devem ser referentes à sociedade conjugal são exercidos pelo homem e pela mulher, e o Estado assegurará a assistência à família da pessoa, de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Mas aí nós vemos que, aparentemente, o texto legal está tudo bem, parece que está tudo certo, mas não é aquilo que nós vemos defendido aí dos tipos de família que o IBGE tem colocado. Nós temos, então, casais com filhos, casais com homem e mulher, e os filhos, 42,3% no Brasil são casais que têm filhos. Casais sem filhos, 19% dos casais no IBGE 2022, eles não têm filhos, e tem cada vez mais aumentado o número de casais, especialmente no Sul, casais que já estão casados há mais de 10 anos e que não têm filhos. As famílias chamadas monoparentais, femininas, principalmente, em que a mulher e mais um filho ou filha vivem sozinhos no mesmo lar, especialmente quando há o falecimento do esposo. E o divórcio e novo casamento, um divórcio para cada 3 casamentos em 2022, e tem uma série de outros arranjos que têm sido considerados família dentro da nossa sociedade, que não tem absolutamente nenhum respaldo na nossa Torá. Então, agora vamos ver as nossas famílias na Bíblia, no hebraico e grego. Aí nós vamos ver que no hebraico e no grego não tem uma palavra que denomina o pequeno grupo familiar. Mas nós temos, curiosamente, a palavra mishpahá, a família, clã, parentes, elas, na verdade, quase que como uma tribo. Nós poderíamos dizer que na nossa congregação, por exemplo, temos pessoas que são afins, ela seria, de fato, uma mishpahá. Mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra que está ali colocada é mishpahot. Então, mas essa palavra tem algo muito interessante. Ela tem como seu radical shifá, que é criada, serva, ama, e às vezes é usada como família. Então, criada, aquela que serve, aquela que veio para servir. E mishpat, justiça, ordenança. Mishpatim são as ordenanças. É o costume, maneira também, vem esse radical mostrando de onde vem. Então, quando nós pensamos que todos esses conceitos estão englobados dentro da família, a Torá está querendo nos dizer o seguinte, que família é lugar para se exercer justiça, para se cumprir as ordenanças do Eterno e para que a gente possa servir uns aos outros. Não ser servido, pura e simplesmente. É o lugar onde eu
sirva aos outros. Mas é também colocado um outro conceito de bait, casa, lar, templo, parte interior da família. Aí é a mesma palavra que Josué usa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha bait serviremos ao Senhor. Então o conceito de família em que Josué coloca é de algo no local onde eu possa cultuar, é exatamente o templo, exatamente desse momento é o sacerdócio sendo exercido por aquele que encabeça a família, o homem nesse caso. E vemos aí também que no grego, já no Novo Testamento, a palavra geneia, ela geração, família, clã, por isso me indignei com essa geração, e esse sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Mas é também oikos, ele coloca casa, moradia, semelhante ao homem que edificando a sua casa, uma oikia, abriu uma profunda vala, pôs os alicerces da rocha e vindo a gente bateu com ímpeto sobre aquela torrente, casa, também oikia, e não a pôde abalar porque tinha sido bem edificada. Mas o que não ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerce, no qual bateu ímpeto, torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Mas a casa aí também, oikia, como família. Então, às vezes nós entendemos que esse aspecto de que quem edifica sobre fundamentos sólidos a sua família, ele está exatamente fazendo com que sua casa possa permanecer. E quem edifica sobre fundamentos não sólidos, e nós vemos que muitos fundamentos não sólidos têm sido colocados e oferecidos numa cesta de informações para cada um de nós, e tem sido, muitas vezes, os nossos filhos assaltados com essas ideias contrárias à palavra, e nós vemos que essa areia movediça com que essa casa é construída, ela vai ruir. Mas nós vemos que a família da fé, na verdade, em Efésios 2,19, ele vai falar: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual vós também sois edificados para a morada do Espírito. Então a palavra nos mostra que essa edificação da família da fé, ela que estende realmente essa geração, ela vai ter que ser edificada sobre um fundamento sólido. A família de Isaac, na verdade, nós vamos verificar que existe um conflito entre os irmãos desde o ventre da mãe. Então, Rebeca, ela provavelmente tem ido consultar ao Senhor, mas quem deu a resposta para ela provavelmente foi Shem, que foi o conselheiro dela nesse momento em que ela falou que 2 nações havia no seu ventre. Então, nós vemos que ela teve algumas dificuldades ali, da preferência do pai para Esaú e da mãe para Jacó. E como nós vemos essas dificuldades acontecerem nas nossas famílias, de preferência do pai ou da mãe para um dos filhos. Eu não dou preferência para nenhum deles, mas é difícil. E eu gostaria de destacar que nós temos personalidades diferentes, gêmeos saídos do mesmo ventre, no mesmo tempo, criados da mesma forma, mas entendemos que as nossas personalidades são completamente diferentes. E se eu analiso, então, do ponto de vista psicanalítico, essas personalidades, nós vemos que Jacó era astuto, ele tinha estratégia, ele comprou a primogenitura e, além disso, ainda enganou seu pai. Ele era bem astuto nesse sentido. Ele, na verdade, tinha também resiliência e determinação. Ele, principalmente com relação ao sogro, ele fica 14 anos trabalhando pelas suas esposas e sem nenhum salário. E 6 anos ele trabalha com salário, mas aí toda a astúcia que o sogro usou com ele devolve isso em apenas 6 anos. E nós vemos apenas um pedacinho do seu patrimônio no presente que ele deu. Mas era um indivíduo complexo, emocionalmente. Ele tinha uma preferência por Raquel e José, apesar de ter outros filhos
que eram filhos dele, da semente dele mesmo, ele tinha uma preferência especial. Mas ele foi capaz, com todas essas dificuldades, de ter uma transformação espiritual na luta com o homem no Vale do Jaboque. Então, nós vemos que Esaú, ele era um indivíduo de impulsividade muito grande. Ele era despreocupado com as coisas da vida, com os bens materiais, tanto que desapegado. Que importa herança para mim? Que importa primogenitura para mim? Então ele mostra esse senso, escolhe um prato de lentilhas e não a primogenitura que daria a ele toda, inclusive a descendência do Messias. Tinha força física, uma conexão com a natureza, caçador, forte, prático, via uma vida ao ar livre. Mas ele era extremamente emocional, ele expressa seu sentimento abertamente: eu vou matar meu irmão. E essa oposição ao pai e à mãe, porque a mãe não queriam que ele casasse naquele lugar, foi ali exatamente que ele foi escolher escolher suas esposas. E, na verdade, apesar de essa personalidade forte, ele teve capacidade de perdão e de reconciliar com Jacó. E no pragmatismo dele, ele constrói a sua vida e a sua jornada em Edom. Nós vemos então Jacó dando origem a Israel e Edom dando origem aos edomitas, que depois nós tivemos dificuldades, Jacó tem dificuldades ao chegar à terra prometida, porque Edom não deixa ele passar. Temos o episódio das serpentes abrasadoras, exatamente por causa da oposição de Edom. E temos hoje, modernamente, nós vemos que Edom, sabemos que ele dá origem principalmente aos romanos, e quem prega Yeshua na cruz é exatamente os descendentes de Edom. Nós sabemos que ninguém tem culpa nesse sentido, porque Jesus não foi levado à cruz por ninguém, foi ele que voluntariamente se entrega. Mas eles foram usados nesse sentido, e aquela promessa de Esaú, de que ele iria matar o irmão, quase ela se concretiza em Yeshua muito tempo depois. Mas sabemos que Yeshua precisa de ser restaurado, que está preso a Roma nesse sentido, e sabemos que ele vai ser liberto das suas vestimentas romanas para que ele possa retornar ao seu lugar devido. Então, nós vemos que os caminhos de Esaú e Jacó fizeram que eles tivessem consequências das suas escolhas. Então, a família de Jacó, ele na verdade tem uma relação com seu sogro e ele tem a sua perseguição. Jacó tem medo e é natural, mas ele tem um encontro transformador e é possível ter uma reconciliação com o seu irmão. E aí nós queremos verificar daquilo do texto que nos fala com muita propriedade. A oração de Jacó, e ele tem uma tentativa de resolver os seus problemas pelos seus próprios meios. Ele cria estratégias para resolver. Ele ora, mas cria estratégias. Nós sabemos que isso é um perigo quando nós oramos e não dependemos do dia do Eterno para que Ele possa resolver as nossas próprias dificuldades. Se nós temos conflitos e queremos resolvê-los, eu preciso de orar, mas confiar na estratégia que Deus vai me dar. Muitas vezes eu tenho estratégias, e vemos isso com Sara, quando aconteceu que ela quis ajudar na estratégia de Deus, na bênção de Deus, e sabemos o que isso resultou, inclusive com as consequências, até no momento, com os conflitos que Israel vive até hoje, nós temos consequências de alguém que quis ajudar a Deus a resolver os seus próprios problemas. E Jacó, ele então tenta resolver essa através dos presentes. Mas no momento em que ele ele tem um encontro no retornar a Arã, ele vai de Manaim para Seir, o encontro com Esaú, Sucoto, onde morou em Siquém. Em Siquém ele teve muitos problemas ali, mas Betel ele vai para Efrata, e ali tem a morte de Raquel.
Mas o que ele faz nesse momento? Ele manda tirar todos os ídolos, tira todas as coisas que precisam ser retiradas ali, para que ele pudesse voltar ao altar do Senhor. E vemos a família de Esaú, e quais são os nossos problemas hoje? Eu gostaria de perguntar. Nós vemos os problemas da família de Esaú e de Jacó. Quando nós estudamos isso dentro da sociologia, vamos ver que filhos que detêm a preferência dos pais, mas na visão dos filhos, isso é um problema, isso cria muito conflito familiar. Há conflitos severos nesse sentido. E por causa disso tem filhos que se sentem preteridos, abandonam o lar e vão embora. Realmente é um problema sério e não conseguem conviver naquele ambiente dentro do seu lar. Nós vemos hoje um problema sério que tem sido relatado de uma adolescência prolongada. De indivíduos que naturalmente saíam da sua casa aos 16 anos. Nós tivemos a nossa experiência em nossa casa. O nosso filho mais velho fez um intercâmbio de 1 ano fora da nossa casa, morando em outra casa de família por 1 ano, morando fora do país. E nós vemos que isso, o que aconteceu foi que depois que ele voltou com 17 anos, com a sua cabeça aberta, só saiu depois, foi trabalhar fora, foi estudar fora e até hoje fora de casa. Então, aos 16 anos foi a saída dele de casa, deixando o ninho de casa. O segundo filho também, aos 16 anos, sai, vai fazer o intercâmbio e desse intercâmbio ele passa a morar fora para estudar, deixando o ninho também nesse período. Nós não criamos filhos para se reter dentro das nossas casas. Nosso terceiro filho também fica 1 ano fora de casa e ele volta tendo o seu próprio caminho, e a filha também, a quarta filha também ficou 1 ano fora de casa, trazendo então, criando a sua própria vida, a sua própria independência, e é exatamente isso que nós colocamos. Nós não criamos filhos para ter adolescência prolongada. E como hoje nós vemos pessoas de 30, 40 anos no teto dos pais, ali usufruindo de toda a bênção, toda a benesse que os pais têm, mas isso é uma anomalia que tem sido acontecido nos nossos tempos, né? E nós vemos que o dinheiro tem sido na gênese dos problemas, quando a gente levanta, e quando há empresas de controle familiar, então isso cria um problema muito sério. O mal-estar entre sogro, sogra, genro e nora tem muitas piadas, muitos memes, né, de que realmente nós temos a sogra com um problema nas relações. E tem até músicas que falam que feliz foi Adão que não teve sogra, né? Então nós vemos aí com muitas dificuldades, mas essas são reais, essas dificuldades com as interferências do sogro, da sogra, na vida dos seus próprios filhos. E por isso nós vemos que o primeiro conselho, a primeira premissa para se casar é abandonar o pai e mãe, mas no sentido de não só do ambiente físico, mas também das ideias, criando uma nova perspectiva. Então, sobre os eventos familiares, até as festinhas familiares são motivo de dificuldade muito grande. Nós vemos que outros conflitos aí, já com os pais mais idosos, esses conflitos são muito sérios. A educação de filhos, inclusive a espiritual, de pais, inclusive às vezes são pais que são de uma igreja de denominações diferentes, evangélicas, e que não conseguem um consenso na hora de criar os seus filhos e aonde é que eles vão educar. E as novas famílias, e aí a gente vê que os divórcios e as novas famílias estão dentro da gênese de problemas, com os gênios incompatíveis. E há um tempo atrás o Dr. Drescher, que é um psicólogo americano, ele dizia que os opostos se atraem. Mas essa teoria dele provou que estava errada, essa teoria dele. Porque, na verdade, a gente tende a se atrair por aquilo que é igual a gente. Então, se eu tenho problemas, muitas vezes, eu tenho que olhar não para o outro, eu olho para mim. Quando eu começo a criticar demais o outro, na verdade, se o João fala do Pedro, eu conheço muito mais o João do que o Pedro. É isso que
A psicologia nos ensina que nós, quando falamos demais, quando temos opiniões demais a respeito dos outros, na verdade, nós estamos falando de nós mesmos. E se nós temos essas dificuldades, nós precisamos de corrigir a nós mesmos. Então, a perda do cônjuge, a viuvez, ela traz muitos problemas e problemas com a identidade de gênero hoje é uma realidade nas famílias. Hoje no consultório eu tenho muito aconselhamento de pais que têm dificuldades com seus filhos. Recentemente, um casal de líderes de uma igreja evangélica me procuraram porque o filho chegou aos 18 anos e disse para a mãe: mãe, eu sou. Desmoronou. A mãe é líder das senhoras, o pai líder dos homens, líder na igreja, os dois em conflito porque queriam abandonar tudo na sua igreja, na sua comunidade, porque não sabiam como lidar com esse tipo de problema. Mas nós vemos que dentro da nossa comunidade, dentro do nosso arraial, nós temos problemas dessa natureza. Temos nas nossas escolas conviver com esse tipo de problema. Nós vimos a Isabel, no seu momento em que ela dirigiu o Rotary, promoveu uma discussão, um painel de discussão com o diretor de escola, com o psicopedagogo, com médico, dizendo: será que a escola hoje é formadora de cidadãos ou formadora de militantes? Infelizmente, a gente teve que ficar com a segunda opção, que hoje forma-se muito mais militantes de uma causa de que é formadora de cidadãos. Então, nós vemos que essa identidade de gênero está aí, e nós precisamos de entender e qual realmente onde é que o peso da balança está. Mas eu gostaria de lembrar aquilo ali. Que os estudantes aí sabem o que nós estamos mostrando ali na tela. Nós temos ali simplesmente que tem um oxigênio e tem 2 hidrogênios. E é interessante que se esse oxigênio ele se junta a 2 hidrogênios, nós temos uma substância que é imprescindível para a nossa vida. Essa é a fórmula química, nós sabemos todos, os estudantes sabem que isso é água. Isso é água. Imaginem se o oxigênio fizesse assim com o hidrogênio. Eu sou oxigênio, sou importante, não quero perder a minha identidade, não quero me ajuntar com ninguém mais, não quero ninguém colado na minha cola, e você, hidrogênio, fique para lá. Eu não quero, eu quero continuar a minha vida, eu sou importante sozinho. Tem tanta gente que necessita de mim, o ser humano, os seres vivos, não vivem sem mim de jeito nenhum, então eu sou mais importante. O hidrogênio também, por sua vez, se ele dissesse: olha, eu também sou importante, eu quero manter a minha identidade, nós certamente não teríamos água, um bem essencial para as nossas vidas. Mas no momento em que eles se juntam, e juntos eles podem fazer um bem essencial em nossas vidas. Daí nós vemos algo tão importante, que nós sempre repetimos, isso não tem um autor específico dessa frase, que juntos nós somos mais. Mas nós sabemos que não precisamos de ir longe para buscar quem é o autor dessa frase, quem é o autor dessa afirmação, porque a palavra vai nos dizer que melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E se nós pensamos aqui, temos um cordãozinho de 3 dobras ali, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se pensarmos no homem e numa mulher, e pensarmos num filho, nós temos um cordão de 3 dobras. Mas se pensarmos também num homem e numa mulher, e com o eterno realmente sendo a 3ª dobra,
nós sabemos, e quando nós já pudemos falar em casamento, grupo de casais, esse cordão de 3 dobras é muito utilizado como mensagem para que a gente possa incentivar a pessoa a ter a presença do Eterno em sua vida. Mas se nós quisermos manter a nossa identidade sem querer doar nada para o outro, nós vamos continuar importantes, mas não aquilo que a somatória vai fazer. E nós vemos que, no exemplo da água, o oxigênio deixou de ser oxigênio quando ele junta os 2 hidrogênios. Não, ele continua sendo oxigênio do mesmo jeito. O hidrogênio deixou de ser hidrogênio para poder, quando ele se junta ao oxigênio. Não, ele continua sendo hidrogênio. Só que a somatória dos 2 dá um terceiro elemento que faz com que realmente possa fazer mudança em toda a nossa vida. Então, quando nós nos ajuntamos com a associação correta em nossas vidas, quando nos ajuntamos com aquilo que Deus realmente preparou para cada um de nós, nós vamos fazer diferença, nós vamos mudar a nossa sociedade, nós vamos fazer uma sociedade muito melhor, realmente dentro do padrão que Deus colocou, e não dentro do padrão que tentam fazer com que nós venhamos a engolir. E nós vemos que o Eterno, simplesmente, quando olhamos a nossa tabela periódica, nós temos 118 elementos apenas, 118 elementos químicos, e com esses 118 elementos, Deus formou o mundo inteiro. Tudo que existe ao nosso redor. E Deus, muitas vezes, pensando que é pouco, mas o pouco que Deus realmente usa nas mãos do Eterno, Ele pode abençoar uma imensidão de pessoas. Então, quando nós temos essa associação do cordão de 3 dobras, fazendo com que o Eterno seja essa terceira dobra, nós podemos mudar e transformar o mundo, a sociedade, sustentar as nossas famílias. Nós não precisamos de sofrer as nossas famílias, mas podemos viver as nossas famílias no plano do Eterno. Podemos viver tudo aquilo que tem dentro do projeto que Deus fez para cada um de nós. Como obter, então, vitória nos nossos conflitos da vida? Então, desse texto aqui, eu gostaria que todos nós pudéssemos levar para casa a seguinte forma. Precisamos, sem dúvida nenhuma, do encontro transformador com Deus. Esse homem-Deus. Esse homem-Deus nós sabemos que é Yeshua. Sem Ele, realmente, nós não podemos ter encontros transformadores. Nós vamos continuar com as nossas próprias identidades. Eu continuo sendo como se fosse oxigênio e hidrogênio, mas eu continuo com a minha identidade, mas se eu continuo com esse encontro com Deus, já é a primeira transformação. E aí eu venho realmente lutar a noite toda, se possível, eu vou lutar, porque durante a escuridão da noite é que, na verdade, os problemas se apresentam. E nós temos escuridão em nossas vidas. Quem é que não tem? Quem não tem conflitos em suas vidas? Quem é realmente que pode dizer? Quem que pode atirar a primeira pedra dizendo que ele não tem dificuldades, mas ele pode dizer que ao lutar até que ele possa abençoar e mudar toda a nossa trajetória, ele não muda só a nossa trajetória, mas muda aquele que vem com 400 homens ao nosso redor, vem ao nosso encontro tentando confrontar aquilo que é a vontade de Deus. Mas não importa quantas dificuldades venham em nossas vidas, não importa quanto venha para que possa nos trazer dificuldades, mas durante essa escuridão da noite nós encontramos a resposta quando esse homem então precisa de nos tocar. Mas eu não posso ficar muito satisfeito só com isso. A nossa carne muitas vezes vai precisar de ser tocada. Vai gerar conflitos, vou ter que deixar coisas. Muitas vezes nesses conflitos eu vou sair mancando. Vou ter dificuldades nesse momento, mas são dificuldades que fazem com que eu tenha vitória nos meus conflitos. Minha carne, então, precisa de ser tratada. Sem tratar os meus desejos carnais, sem tratar aquilo tudo que é fruto da carne em nossas vidas, nós não podemos almejar o fruto do Espírito em nós. Nós vemos, se o teu olho te atrapalha, se o teu olho te fizer tropeçar, arranca e lança de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno do fogo. Tem muitas coisas que um nervinho simplesmente não vai fazer falta. Eu mancar um pouco não vai fazer falta. Até um olho, se preciso for, não vai fazer falta. Mas são exatamente desejos nossos. Ele está falando aí de desejos nossos.
E a gênese dos nossos conflitos, segundo o Tiago fala, está na gênese dos nossos desejos. Os conflitos, inclusive de países, são os nossos desejos humanos que estão na gênese deles. Eu preciso de arrancá-los e perdoar e ser perdoados, para que eu possa reconciliar com os meus familiares. Reconciliar é exatamente o momento em que eu restauro tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que Satanás quis quebrar um dia em nossas vidas, mas ele não pode, ele não tem poder para quebrar essas coisas em nossas vidas. Eu vou, então, não fazer paradas desnecessárias. Jacó sabia onde é que ele tinha que ir, mas ele fez paradas desnecessárias. Fez com que a sua filha se envolvesse com dificuldades, a sua família se envolveu exatamente porque ele faz paradas no caminho. E quantas vezes eu já sei perfeitamente qual a jornada que o Eterno quer que eu viva aqui na terra, mas eu fico fazendo paradas desnecessárias, com cursos desnecessários, com empregos desnecessários, com coisas, gastando tempo naquilo que não vai trazer. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? É o que Isaías nos pergunta. Onde está o vosso tesouro? Aí está o vosso coração. Onde nós gastamos tempo é exatamente onde está o nosso tesouro. E se o meu tesouro não está na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, ela não vai fazer com que eu possa ser feliz e vou gerar muitos conflitos. Eu preciso ter objetivos claros e definidos, e não negociar nossos valores. Então, se é para colocar o altar do Senhor, eu preciso jogar fora todos os ídolos, todas as coisas que não importam para o Senhor, eu preciso jogar fora da minha própria vida. Eu preciso de cuidar das gerações passadas também, mesmo que vá até 180 anos. Às vezes nós temos dificuldades de cuidar daqueles que estão dentro da nossa família. E eu preciso muito de entender que Yeshua é o homem-deus que toca em nossas vidas, mudando a nossa trajetória. Que o Senhor possa te abençoar muito nessa manhã. E Kadima, vamos em frente. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.